Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos em uma jornada fascinante, desvendando os mistérios da programação. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula 3 de PHP. Vamos ver os operadores, como que ele funciona, como que nós declaramos esses operadores e como que executamos ele dentro do ambiente, do servidor do PHP. Lembrando que, inicialmente, o nosso servidor tem que estar ativo. Eu vou realizar os testes, como eu havia comentado na instalação do servidor. E como que eu vejo ele? Aqui embaixo, olha. Eu olho no meu launcher e olho se ele está ativo ou não. Tá tudo ok. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar os cards aqui da instalação do servidor. Bora para a aula. Bom, operadores. Primeiro tipo de operador serão os aritméticos. Quais são eles? São esses operadores aritméticos ou conhecidos também como matemáticos. São esses aqui. Sinalzinho de mais, menos, asterisco, a barrinha de divisão e o porcento, que é o resto da divisão, é o módulo de uma divisão. Tá? Os aritméticos. Depois temos os strings. Só há um operador exclusivo para string, tá? Que é o de concatenação, que é esse aqui, é o pontinho. Então, o ponto como operador só funciona com texto, tá? Strings. Bom, outro operador de atribuição. O atribuição, aqui existe uma diferença. Existe o operador de atribuição e sempre ele vai me retornar esse valor atribuído para algum lugar. No caso, uma variável. No caso dos operadores derivados de atribuição, a operação é feita entre os dois operandos. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? O primeiro item aqui, básico, seria uma variável igual ao contexto. Então, eu estou atribuindo diretamente a uma variável, que é a operação básica de atribuição. A outra forma é quando eu tenho, por exemplo, um cálculo, dois operandos. A variável N1 mais N2, que é igual à variável N3. Ou seja, eu vou somar o N1 mais N2 e o resultado dessa soma vai ser atribuído à variável N3. A atribuição é sempre por valor e não por referência, ou seja, eu tenho que ter um conteúdo, ou entre aspas, ou entre apóstrofo, ou também entre variáveis, tá? Indicando uma com a outra. A atribuição, quais são eles? Nós temos o sinal de igual. O sinal de igual, ele só atribui um conteúdo atribuindo a uma variável. Como nós temos os operadores, seja aritméticos ou strings para texto, eu também consigo fazer uma atribuição junto com o operador aritmético. Ou seja, eu faço uma simplificação dos operadores. Vou mostrar isso aqui na prática, tá? Por exemplo, vamos lá. Eu tenho uma variável. Então vamos começar com o operador matemático. Eu tenho uma variável N1 e ele recebe o valor de 10. Agora, eu tenho N2 e ele recebe o valor de 22. O que eu faço com ele? Posso utilizar os operadores matemáticos. Então, por exemplo, eu vou somar ele antes. Valor é igual a N1 mais N2, que é uma operação simples. Eu vou dar um eco aqui na variável valor. N1 mais N2. Vamos ver. Soma
Então, ele está somando e atribuindo a valor. Então, aqui a gente está somando e atribuindo através de operação, algum tipo de operação, seja ela matemática, seja ela de strings. Eu faço uma operação e o resultado eu atribuo à variável. Aqui eu estou atribuindo direto um valor. Nesse caso, o valor numérico, tá? Vou colocar aqui uma variável, aqui não, aqui embaixo, uma variável do tipo texto, tá? Por exemplo, nome, que vai ser, por exemplo, escola. Logicamente, nós vamos dar um enter aqui, né? Através do PHP. Lembra? Echo, entre sinal de maior e menor, menor e maior, BR. Break, row, quebra de linha. Para não ficar tudo junto. Então, eu tenho aqui, olha só, uma atribuição numérica direta e uma atribuição string direta. São atribuições comuns, operações básicas. Bom, e se eu quiser, por exemplo, eu vou duplicar aqui com as operações. Quero fazer uma subtração, uma multiplicação, uma divisão e uma divisão com resto de divisão. Então aqui, ó, como nós vimos na primeira aula, eu vou comentar e vou executar só a primeira. Vamos fazer os testes. Mostrou, somou. Vou pegar agora o segundo. É uma subtração, subtraiu. Vamos para o terceiro. Multiplicação, multiplicou. Gosto de fazer ele passo a passo para não ter dúvidas, ok? Divisão, 10 dividido por 22. Funcionou. E aqui o resto da divisão. Se ele retornar, dependendo do que ele retornar, o número que ele vai retornar, ou ele é par ou ele é ímpar. Na verdade, perdão, ele não é par nem ímpar porque ele não é divisível por 2. Mas a gente executa ele aqui também para saber, tá bom? Olha lá. 10 dividido por 20, 10 dividido por 22, o resto da divisão deu 10. Se eu quiser saber se o número é par ou ímpar, pela regra matemática é o seguinte: todo número divisível por 2, se o resto for 0, é par. Se o resto for ímpar, perdão, se o resto for diferente de 0, é ímpar. Vou colocar 21 aqui. N1, olhando, ele é par. Então ele tem que dar resto 0. Vamos ver aqui se é verdade. Olha lá, resto 0, o número 10 aqui, que é o 1, é par. Vamos para o N2. Da mesma forma, só que agora vamos ver quanto que ele retorna aqui. Retornou 1, ou seja, o N2, por retornar 1 diferente de 0, ele é ímpar. Está correto. Tá? Então, essa é uma outra forma de utilizar descobrir, né, o resto de divisão entre dois números. E para saber se é par ou ímpar, é só colocar que o número tem que ser divisível por 2. Agora, aqui embaixo, perdão. Eu tenho escola, eu tenho cidade. Então vamos colocar, por exemplo, São Paulo. São Paulo. Beleza. Como que eu faço, né? Dá um espaço aqui. Como que eu faço para ele exibir o operador como operação, né? Então eu vou dar um eco aqui, ó, no nome escola. Quem que é nome escola? Vai ser a junção desses dois. Então nome escola vai receber a palavra escola.
Se eu fizer só isso, né? Se eu fizer só isso e eu executar, nome escola, nome, tá, faltou erro de digitação. Olha lá. E se eu quiser colocar São Paulo na frente? Então eu vou usar o concatenador, porque é texto, que é o pontinho. Ponto São Paulo. Olha só, aqui eles estão separados, duas variáveis. Aqui eu juntei, né, eu concatenei as duas palavras. Essa é uma forma. Olha lá, escola, São Paulo. Observa que mesmo com o operador de concatenação, ele entende e funciona perfeitamente. Só que nesse ponto ele não está somando, ele está unindo dois textos. Como que eu poderia fazer isso de forma diferente? Por exemplo, eu tenho as variáveis. Então eu posso colocar o seguinte, que o nome vou juntar com a palavra, né, com a variável, perdão, cidade. O que tem dentro de nome? A palavra escola. O que tem dentro da variável cidade? São Paulo. Então agora, olha, ele vai, eu vou mudar aqui para perceber que houve alteração. Escola, olha lá, escola de São Paulo. Ok? Então, os operandos, os operadores, dá para a gente utilizar tranquilamente aqui dentro. Quando que a gente usa agora aquela atribuição junto com os operadores? Por exemplo, vou colocar aqui embaixo, né? Eu vou duplicar aqui, e agora eu quero, por exemplo, n variável número. Começa com 1. Se eu quero que ele some mais 1, eu posso fazer exatamente assim. Número é igual ao que ele já tem, ao que ele é, mais 1. O que eu fiz aqui? Um contador, de 1 em 1. E aí eu vou executar ele e vou pedir para exibir esse número. Eco número. O que ele vai me mostrar aqui embaixo? 2. Ele começou com 1, né? Deixa eu colocar uma divisão aqui. Ele começou com 1, somei mais 1. Como eu poderia fazer isso de outra forma? Número, eu quero que ele seja um operador de mais, de adição. Então ele é mais igual a 1. Observa que aqui ele vai valer 2. Vamos ver quanto que ele tem que me dar aqui. 3. Por quê? Essa abreviação é a mesma coisa do que isso. Isso para qualquer operador. Tá? Qualquer um. Então, se eu quero que ele soma mais 10, eu venho aqui e mando ele somar de 10 em 10. Ou seja, olha lá. 1 mais 10, 11, mais 10, 21. Mas o que significa isso? Esse, internamente, ele faz da seguinte forma. Número, que é esse, é igual a número de novo mais 10. Então, você está abreviando uma variável. Ele se torna muito mais rápido aqui. Tá? Isso funciona para mais, para sinalzinho de subtração. Se eu executar ele agora aqui, olha lá, menos 19. 1 menos 10, 1 menos 10 menos 9, com menos 10 menos 19.
tá? Funciona com divisão, também funciona com resto de divisão, tá? Divisão também funciona. Uma outra coisa que é muito utilizado é quando a gente trabalha com texto, tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó, esse aqui embaixo. Ó, eco BR, para a gente pular de linha, e vamos lá. Só que eu vou mudar aqui. Faculdade, ou melhor, Universidade Unicamp, Campinas. Como que eu faria isso aqui, ó? Então eu ponho aqui a universidade que é e a cidade. Bom, agora eu vou exibir isso. Então eu vou dar um eco. Antes eu vou exibir o texto. O que é o texto? A junção deles. Então eu posso simplesmente fazer isso aqui. Ponto igual nome. Ponto igual univer. Ponto igual cidade. O que eu fiz? Eu estou concatenando, juntando todos eles através do concatenador, do operador. Então aqui texto é vazio. Então se eu pegar aqui, ó, vou exibir um a um. Eco texto. E vou dar um esse aqui para ele parar aqui, para ele não executar o resto, tá? Então aqui, ó. Universidade, opa. Texto, linha 35. Ah, tá. Por que ele está dando erro? Porque texto está nulo. Eu não criei a variável. Então eu tenho que criar ela vazia, certo? Então ela não tem nada dentro. Agora sim ele consegue concatenar. Esqueci disso. Olha lá. Nada, vazio com mais universidade, é esse texto aqui. Agora, se eu pegar isso e juntar com Univer, olha lá, Universidade Unicamp, ele uniu. E se eu pegar isso aqui agora e juntar com a cidade? Observa que ele nunca perde o que está dentro de texto. Desde o primeiro, ele começou vazio, foi juntando o texto um dentro do outro através do operador de concatenação. Isso é a abreviação de operadores, muito utilizado nas programações, ok? Bom, um exemplo aqui, né? Olha lá, 7A mais igual a 2 igual a 9. Operador lógico, utilizados para inteiros representando valores booleanos, ou seja, não existe true e false, propriamente dito, né? O que é true vale 1 dentro do PHP e o que é false vale 0, né? Não esqueçam disso. Bom, os operadores lógicos são esses aqui. And, or. E lembrando lá em lógica, né? Nós temos os operadores que quando os dois, para ele ter um resultado verdadeiro, no AND os dois têm que ser verdadeiros. O OR, um dos dois tem que ser verdadeiro. Senão, se os dois não for verdadeiro no E lógico, gera falso. Se os dois não for falso, gera verdadeiro. Esse é o inverso, não, né? O ao contrário de. Essa é a forma que a gente utiliza para fazer o operador AND, que é dentro do
da linguagem C e dentro do PHP também. E esse pipe, que é aquela barrinha do lado da letra Z, normalmente, aquele que fica em cima. Ele é uma barrinha aqui, ó, com um risquinho aqui no meio, ele é segmentado, tá? Que é o OR lógico, representando o OR. Eles têm, né, existem dois operadores, para E e para OU, porque eles têm diferentes posições na ordem de procedência. Bom, antes de ir para a comparação, vamos lá. Vou continuar aqui. Eu tenho uma variável x valendo 5 e uma variável y valendo menos 2. Aí eu vou dar um eco agora, utilizando os operadores lógicos. Por exemplo, x é maior que y. Essa é o que a gente chama de operação simples, tá? Vamos ver o que ele vai retornar aqui. Deixa eu dar um eco br. Só que aqui eu vou dar 2 enter, 2 brs. Agora aqui a gente vai executar, só para dar esse espaço aqui. X é maior que y, retornou 1, ou seja, é verdadeiro, 5 é maior que y. Y é maior que x, nada, ou seja, é falso. Agora, se x é maior que y, eu vou mudar aqui. E lógico. Y é menor que x. O que ele quer dizer com isso? Os dois operandos, eu tenho um aqui e tenho outro aqui. O E lógico, ele diz assim, para eu poder gerar um resultado verdadeiro, ou seja, 1, os dois têm que ser verdadeiros. Então, quanto que resultaria isso aqui? Ó, né? Vamos ver aqui. Ó. Ele deu que é os dois, né? Ele é inválido. Ou seja, não retornou nada, é falso. E isso tem sentido. Porque aqui tem 2x, ó. X é maior que ele mesmo? Não, ele é igual. Então eu vou trocar ele, por isso que deu falso. Se eu falar que se ele é maior que y, esse é verdadeiro e esse também. Então ele tem que me retornar que é verdade. E se for OR, né? Deixa eu duplicar ele aqui. Ó. Se for OR, que é o pipe, que a gente chama, é essa aqui, barrinha, do lado da letra Z. Aperta o Shift, é o que está em cima. Se eu colocar aqui, ó, um ou outro é verdadeiro, ele vai continuar me dando verdadeiro, porque os dois são verdadeiros. E se um deles for falso? Vou colocar o X antes. Esse é falso, esse é verdadeiro. No E, ele me retorna vazio, ou seja, 0. Quer dizer que isso aqui não é verdade. Mas no OU, se eu colocar, ele me retorna 1. Inclusive, eu vou deixar ele aqui em cima e vou colocar aqui embaixo para a gente ver operação lógica, só para a gente entender, separar, né? E vou colocar o BR aqui na frente, tá? Isso pode porque BR não é uma variável, ele é um comando do HTML, tá bom? Então, olha o que vai acontecer aqui. Olha lá. Claro que faltou tirar de cima, né? Então, BR antes e BR depois. Pronto. Olha lá. Esse é verdadeiro. Esse também é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque no ou lógico, se um dos dois for verdadeiro, o resultado é verdadeiro.
tá? Eu vou deixar aqui no cards a aula onde eu falo sobre os operadores e a tabelinha verdade, tá bom? Nos cards da aula. Então, se ele for ou, agora, se eu colocar os dois como falso, agora, ó, os dois de baixo é falso, aí sim, se todos são falsos, então eu retorno falso aqui também, ok? Então ele serve para a condição composta, tá? Ou seja, dois ou mais operandos, um junto com o outro para validação. Por isso que a gente usa esse operador, os operadores lógicos. Bom, comparação. As comparações são feitas entre os valores contidos nas variáveis. E ela vai retornar sempre um valor booleano. Ou seja, se é verdade ou não, se é true ou false. Isso é normal, tá? É comum. Para isso, temos os operadores relacionais. Observe o seguinte: 1 igual, atribuição. 2 iguais é igualdade. É para comparação. E aí eu tenho aqueles operadores. Esse exclamação é o contrário de. Por que ele está exclamação igual? Você leia assim: o contrário de diferente. Perdão. O contrário de igual é diferente. Menor que, maior que, menor ou igual a, maior ou igual a. Para isso, nós utilizamos aqui agora maior que, menor. Então, esses são os operadores relacionais. E eu poderia pôr, vamos também pôr mais um aqui, né? Que é aquele de igualdade. Vamos pular de linha. Ó, pulamos de linha. E vamos dar um eco aqui, ó, verificando se o x ele é igual a 3. Ele me retorna sempre um valor booleano. Então vamos ver aqui. X é igual a 3. Vamos ver. Olha lá. Opa, tem um caractere errado aqui. Ele retornou nada. X é igual a 5. Vamos ver o que ele mostra aqui agora. Retornou 1. Ou seja, ele é igual. Então, esse operador de comparação, ele está funcionando. O diferente, vamos fazer um teste. X é diferente de 5? Falso. X é diferente de 3? Verdadeiro. Então é o símbolo de diferente. Não existe na programação esse símbolo aqui, que é da matemática, que é o símbolo de diferente, tá? Então é o não igual. Bom, incremento ou decremento é um contador, só que ele utiliza de uma forma diferente do que a gente já viu até agora, aquela somatória do operador matemático, abreviação, tá? Esse incremento ou decremento, que é um contador, eu posso usar o sinalzinho, duplicar o sinalzinho de adição e subtração, tá? Como que seria isso? Lembra, aqui em cima agora, lembra que nós temos aqui, ó, cadê ele? Vamos continuar aqui então. Eu vou pegar aquele valor de x lá. Se eu falar para ele assim, ó, eco x mais mais. O que significa? X está valendo 5. Quanto que ele vai me mostrar aqui embaixo? Por exemplo, ó, dá 2 enter aqui. Pronto. Se eu executar ele aqui agora, está valendo 5.
Por que está valendo 5 se eu somei mais? O que significa? Primeiro, esse incremento, eu estou dizendo que é incremento pós. Ou seja, é um pós-incremento. O que significa pós? Primeiro, eu vejo o valor da variável, 5. Depois, eu somo 1 nessa variável. Vai ficar mais fácil. Eco x. Olha só agora a diferença. Se eu... Vou dar um enter. Aqui está valendo 5. Então, primeiro, ele pega esse valor. Depois que ele exibiu, que é o eco, ele soma. Quer ver agora quanto vale x embaixo? 6. Ou seja, antes de incrementar, eu usei o valor dela. Depois eu incrementei. Se eu olhar ela agora, ele incrementou. E se eu fizesse, então, diferente? Pré-incremento. Antes. Agora, o que ele faz? O inverso. Primeiro, ele soma. Depois, ele pega esse valor que já foi somado. Pode ver agora que as duas variáveis vai ter o mesmo número. Olha lá. Porque primeiro ele somou, depois ele usou o que está dentro dela, ele mostrou. E aqui ele só exibiu. Isso serve também para o sinalzinho de subtração. Se eu pegar agora aqui, ó, 5 menos 1 dá 4. E aí ele vai executar. Se eu colocar ele aqui na frente, ele vai executar de novo. Mas depois que ele exibiu a variável. Ok? Esse eu sei que confunde um pouquinho, mas ele é bem interessante. Tá? Eu poderia ter aqui também, como nós vimos, abreviação, por exemplo. Mas abreviação não é esse. Mas, ó, outra coisa. Quando você vai utilizar mais de 1 em 1, mais. Quando é de 2 em 2, 3 em 3, não existe a quantidade de números. É só para de 1 em 1, tanto positivo quanto negativo. Se eu quero fazer ele somar de 2 em 2, aí eu tenho que usar abreviação, ok? Então vamos ver aqui se daria certo. Ó. Mais igual a 2. Por que ele deu o 7 aqui? Lembra? Do jeito que está aqui, ele pega essa variável igual a ela mais 2. Tá? Então, e se eu tirar o sinalzinho de mais? O que vai acontecer aqui? Ele contaria certo? Com certeza. Então, ele está somando mais 2 na variável. Só que a variável continua valendo 5. Porque é só nesse ponto. Se você quer que ela mude de valor, tem que colocar o sinalzinho de igual. Ok? Bom, incremento ou decremento. Né? Aí aqui tem exemplo. Se A igual a B, que é igual a 10, então está valendo 10A e B. Se eu somar, quanto vale C, que é o que a gente fez aqui. Pós-incremento e pré-incremento. Tá? Não esqueça isso. Isso também serve para o decremento. Ok? Função data, que a gente usa muito dentro da programação, para trabalhar com data. Ela vai retornar um formato data. A string dela, né, ela é no formato de data e hora. Nós vimos em funções. Data é a data e o formato é aquele, se você quer pôr dia, mês e ano. Só data, date, então vamos lá. Se for data,
Vamos dar um eco aqui de novo. BR. Vamos. 2 aqui. Aí eu tenho aqui, ó. Nível. Date. Se eu pegar a data de hoje. Eco. Nível. Se eu pegar a data de hoje, então eu vou executar. Deu um erro aqui. Nível que está dizendo que não pode assumir um argumento na linha 63. Tá. A data, eu esqueci de uma coisa, o formato dela, tá? É a data de hoje, mas eu quero ir ano, mês, dia. Tem que colocar o formato que você quer. E aí sim, 26 de agosto de 2018. 18 de agosto de 2026. Porque é dia, mês e ano. Eu quero Brasil, formato Brasil, T minúsculo, M maiúsculo e Y minúsculo. Olha lá, 18 de agosto. Mas o ano eu quero ele com 4 dígitos. Aí, fechei a telinha, o servidor. Pronto. Olha lá. Olha lá. Y maiúsculo, tá? De ano com 4 dígitos. Se eu colocar M minúsculo, olha só o que vai. M maiúsculo, abreviação do mês. M minúsculo é o número do mês, que é o que mais a gente utiliza. Ok? Se eu quero data e hora junto, eu dou um espaço e coloco H maiúsculo, 2 pontos. I, que são os minutos, para não confundir com o mês, que é M, e segundos é o S mesmo. Então, quando eu executo ele me mostra o horário atual do sistema. Tá? É do sistema. Se eu quero minúsculo aqui, H minúsculo, o maiúsculo é formato 24 horas, tá? O minúsculo, formato de AMPM, ok? Ele tem uma abreviação aqui no final, deixa eu ver que não lembro agora, T. Eu coloco nos comentários, eu vou lembrar, tá? Que é o AMPM, para indicar se é de manhã ou à tarde, tá bom? Mas normalmente a gente utiliza o formato de 24 horas. Bom, e aí tem aqui, né, o I indicando que é o mês e o H maiúsculo indicando formato de 24 horas. Bom, galera, espero que tenham gostado da videoaula, aprender sobre os operadores que nós temos dentro do PHP, funções que nós utilizamos muito no caso da data. E não esqueça de deixar seus likes, seus comentários, inscrevam-se no canal para receber os vídeos, as novas videoaulas, e aí dá uma força no canal também. Compartilhe, envia para os seus amigos e não se esqueçam, agora vocês estão com mais conhecimento. Estão programando? Estão desenvolvendo? Não? Vamos começar? Um abraço e até a próxima aula.
Olá, pessoal! Deixe seu like e inscreva-se neste canal. Compartilhe, isso ajuda muito a fortalecer o meu canal. Clique no sininho. Nos vemos na próxima!